Deixa eu te falar, as crianças precisam ir para a sala? Criança, alguma coisa assim, não? Quero cumprimentar a igreja mais uma vez com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Amém. Eu vou tentar de novo, porque sim, eu acho que vocês estão aí admirados, né, felizes de ouvir excelentes cantores, glorificando e exaltando ao nosso Deus. Eu vou tentar mais uma vez. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Amém. Agora sim, agora eu senti, né, um amém bem pentecostal. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar com vocês aqui nessa noite, o privilégio de mais uma vez compartilhar a palavra do nosso Deus. Agradecer imensamente mais uma vez a todos os presbíteros, aos pastores, né, por gentilmente ceder a oportunidade de podermos pregar o Evangelho do nosso Senhor aqui, né, na Igreja Presbiteriana de São Miguel do Araguaia. 58 anos de vida, 58 anos onde a gente tem a plena convicção que mesmo diante de tantas batalhas, tantas lutas, todos podemos afirmar: até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus se fez e se faz fiel a cada um de nós, amém? É uma alegria imensa a gente saber que Ele é fiel, maravilhoso e bondoso para conosco. Quero agradecer a toda a igreja, na pessoa do pastor Jean, na pessoa da sua esposa Joelma, né, dos seus filhos, a Joyce e o cara do seu pai. Eu falei que eu ia falar isso, lembra que eu falei para você? Gente, eu estou impressionado, né? Eu perguntei para o reverendo Jean, falei, pastorzão, você tem alguma foto sua pequena? Ele falou, não tenho. Aí eu pensei, não precisa, tá ali, ó, dá essa uma olhada, gente, é impressionante, né? Como é que pode ser tão parecido? Deus é bom, né, bênção de Jesus? Eu estava hoje, né, pensando no meu tempo de reflexão e dizendo que é muito bom a gente poder caminhar no ministério e saber que Deus é fiel, não só para conosco, mas com os nossos amigos, né, de ministério. Nós nos formamos, estava conversando hoje no final da tarde com o pastor Jean, né, nos formamos há cerca de 20 anos, né, e quando nós formamos eram 27 alunos, 27, né, homens, né, 25 homens e 2 mulheres, quando formamos. E infelizmente, né, hoje nós só temos cerca de 10 no ministério. 10, um está afastado por problemas médicos, né, e hoje só temos 9 no ministério. Isso nos mostra como é árduo o ministério. Mas ao mesmo tempo a gente louva a Deus pela misericórdia e graça que Ele tem manifestado nas nossas vidas. Eu agradeço muito em ver uma igreja tão viva, uma igreja, né, tão celebrativa. Eu agradeço muito, louvo a Deus pelos pastores, pela sua vida, Jean, e pelos presbíteros, diáconos, enfim, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Eu vou tentar de novo, gente. Amém? Amém. Amém. Gostaria que vocês colocassem de pé e abrissem a sua Bíblia comigo. Pode colocar 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 8. É a nossa meditação nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo de número 8. Eu gostaria que lêssemos todos, temos ali no nosso projetor, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 8. Vamos todos ler a uma só voz, todos juntos? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos orar ao nosso Deus. Estamos, Pai, diante da Tua palavra, continuando o nosso culto de adoração e celebração pelos 58 anos que o Senhor está concedendo nessa igreja. A referência é o Senhor. E eu clamo, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações,
que toda palavra, que todo pensamento humano caia por terra em nome de Jesus. E somente o Teu Espírito nos use para compreendermos tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Eu agradeço assim em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, vire para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, prazer ter você aqui nessa noite. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Isso. Maravilha. Podemos assentar? Amém. É noite de festa, gente. É noite de celebração. Noite de louvor ao nosso Deus. Meus irmãos, em 2021, na época da pandemia, eu tive o privilégio de conhecer o pastor que estava na época na Igreja Presbiteriana das Américas, lá na cidade do Rio de Janeiro, e hoje ele é pastor, ele compõe o corpo de pastores da Igreja Presbiteriana Catedral do Rio de Janeiro, pastor Davidson Torres. Tive a oportunidade de conhecer esse homem em 2021, e em 2022, ele me convidou para ir num trabalho missionário que é feito no sertão da Bahia. A missão chama-se Comipres, que significa Conselho Missionário Presbiteriano para o Sertão. Então eu tive o privilégio de ir em 2022, lá no sertão da Bahia, na cidade de Brotas de Macaúbas. Posteriormente eu fui nos povoados de Oliveira dos Brejinhos, como também de Cocos, Curralinho de Cima e Curralinho de Baixo, e por aí vai. Eu tive a oportunidade de poder ver e participar ali de algo fantástico que o Senhor está fazendo ali. Nessa viagem que nós fizemos, eu tive a oportunidade de conhecer um dos homens mais ricos do Brasil, chamado Seu Antônio. Talvez aqui ninguém conhece o Seu Antônio, mas todos aqui têm em casa o material produzido pelo Seu Antônio. Seu Antônio, ele é dono da Forte Leve. Todos vocês conhecem a marca Forte Leve, que faz caixas d'água. E ele então teve uma visão, nós somos presbiterianos, a gente tem meio dificuldade de entender esse negócio de visão, mas Deus deu uma visão para ele a respeito de um trabalho que o Senhor iria fazer no sertão, em todo o sertão, pegando da Bahia, indo até ao estado do Piauí. E ele então ele ganhou na época, em 2017, através do novo governo do Michel Temer, em fazer a parte hidráulica para captação de água de cerca de 230 mil casas divididas em vários povoados. E então, quando ele foi nesses povoados, nessas cidades, ele percebeu que a maioria das cidades não conhecia Jesus. Chegou para alguns meninos e falou assim: você já ouviu falar de Jesus? Aí ele virou e falou assim: São Jesus, Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade na Bahia? Ele, não, Jesus Cristo. Não, a gente nunca ouviu falar. Então, a sua empresa fica no Espírito Santo, e ali no Espírito Santo, ele fala para o diretor dos recursos humanos chamar todos os seus funcionários. E ele virou para os funcionários e disse assim, para os funcionários: olha, vocês vão no próximo mês para o sertão da Bahia, e outras cidades, e vocês vão ficar por cerca de 2 anos trabalhando nesses lugares. Todos aqueles que são cristãos, eu gostaria que continuasse aqui. Aqueles que não forem cristãos podem voltar para a empresa. E então, dos cerca de 2.200 funcionários, 500 ficaram. Então ele virou para os 500 e disse assim: vocês estão indo para um lugar onde os povos ali não foram cansados. E além do salário que vocês vão receber, que é um bom salário, além da casa, todos aqueles que tiverem o desejo no coração de serem missionários, além de tudo que vocês vão ganhar, eu vou dar mais um salário mínimo e vou dar um carro para vocês fazerem esses trabalhos. Vocês, além de trabalhar na Forte Leve, no horário comercial, depois do trabalho, vocês serão missionários da Forte Leve, servindo no sertão. Quem aceita o desafio? Os 500 aceitaram. E então, soltou os irmãos e falou com os pastores das igrejas.
Aí tinha assembleiano, tinha quadrangular, presbiteriano, batista. Ele não estava preocupado com a nomenclatura da denominação. O que ele queria era que o evangelho chegasse a esses povos. Então ele falou, quando tiver a oportunidade de ter alguém para ser batizado, vocês arrumam um grupo e eu vou com o meu pastor no meu avião e batizar esses irmãos. E depois de um mês começou, pastor, tem 5 pessoas aqui que decidiram aceitar Jesus. Eles precisam ser batizados e tal. E aí começou esse trabalho. Então o senhor Antônio percebeu que ele não estava dando conta e ele compartilhou com as igrejas. E então o pastor Davidson foi convidado, que ele é um pastor missionário, e ele então começou um trabalho no sertão da Bahia. E o que eu tive a oportunidade de ver ali é algo fenomenal, que daqui a pouco eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Mas o fato é que quando eu fui ver o trabalho extraordinário que estava acontecendo no sertão da Bahia, eu tive a oportunidade de viajar com o pastor Jeremias Pereira, da oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ir com ele e com outros irmãos no avião do São Antônio. E quando nós estávamos ali, eu vi, ninguém me falou, meus irmãos, eu vi o Senhor usar o pastor Jeremias para fazer coisas extraordinárias. Ele chegava, ele falava de Jesus para as pessoas, e as pessoas se dobravam e aceitavam Jesus. Eu vi aquilo, eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim. Pai, eu sou um pregador do Evangelho, eu sou um homem que dedica a minha vida para o Senhor, eu quero ter isso, eu desejo isso. Só que eu sou presbiteriano, meus irmãos. Mas eu pedi isso para Deus, sabe? Sem falar com ninguém. Sabe quando você está no seu quarto falando com o Senhor? Eu estava no quarto de hotel, no sertão da Bahia, e lá eu me ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor tiver que achar um para pregar o Evangelho, me acha, Pai. Eu quero que o Senhor só me ache. E então, depois desses dias que ficamos ali no sertão, retornamos para o Espírito Santo, que era o lugar 7. E eu ia ficar um dia a mais, porque eu queria visitar uma família com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar por cerca de 3 anos, e eles mudaram para o Espírito Santo. E então eu chamei um Uber, e quando eu estava me dirigindo para a casa desses irmãos, cada um tem as suas experiências com Deus, né, gente? Quero lembrar vocês que eu sou presbiteriano, tá, gente? Eu sou presbiteriano, mas Deus fala, tá? Deus fala. Sabe quando o Espírito Santo virou no meu ouvido e falou assim, você não orou pedindo que você queria viver o que você viu? Está aí a oportunidade. Fala com o motorista. E eu falei, mas Senhor, como é que eu vou falar com ele do Senhor assim, Pai, de qualquer jeito? Ele falou, só fala. Mas meu Deus, eu preciso de uma forma, de um momento. O Espírito Santo falou, fala. E eu, mas Espírito Santo não é assim que eu quero não, Pai. A gente precisa ter uma liturgia, uma forma de abordar o irmão. Não pode ser assim. Espírito Santo, você vai falar ou não vai? Eu, tá bom. Aí eu falei assim, como é que é seu nome? Aí ele falou o nome dele, eu virei e falei assim, você está bem? Ele virou e falou assim, tô. Aí estava parado no sinaleiro, eu falei, olha para mim, você está bem mesmo? Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor, né? Aí eu falei assim, por quê? Eu tenho um cara? Ah, vai com certeza, careca, com a barba branca? Inevitável. E eu peguei e falei assim, eu sou pastor. E o Espírito Santo falou que era para eu falar com você, ó. E ai de mim se desobedecer. Aí ele pegou e falou assim, pastor, o senhor tem um tempo para mim? Eu falei, claro, meu irmão. Aí já paramos na lanchonete, né? Meu irmão ia me levar. Eu falei, desliga esse negócio aí, depois te pago sua corrida. E aí ele começou a me contar que ele estava enfrentando uns problemas seríssimos com a esposa, e que a esposa falou que iria sair de casa naquela tarde. E ele não sabia o que iria fazer. E então, orei com ele e falei, você vai fazer isso aqui, ok? Você vai mandar para ela uma mensagem, vai ligar, você faz o que você quiser, você vai me deixar agora no lugar que eu preciso estar, e depois você vai lá me buscar. E aí você vai me contar qual o resultado. Tá bom? Tá bom. Aí, ele foi, me buscou, estávamos indo embora, ele virou e falou assim, pastor, eu fiz do jeitinho que o senhor falou. Ela simplesmente falou assim, é para você vir aqui para casa agora, você está achando que eu sou boba? Você está achando que eu sou o quê? Você vem para casa agora. O que eu faço, pastor? Aí eu pensei, ô Espírito Santo, você falou para mim que era para eu falar com ele, não é para acabar assim não.
Espírito Santo virou e falou claramente para mim: fala para ele o que precisa fazer. Eu falei: meu irmão, você vai lá e você vai ouvir a tua esposa. Ela não está brava com você? Então você vai voltar para casa e vai ouvi-la, tudo bem? E no outro dia eu tinha que pegar um voo, né, para Goiânia às 5h40 da manhã. Ou seja, eu tinha que me pegar, né, no hotel 3h30 da manhã. Então marcamos, né, para 3h30 me buscar e etc. Tal. E aí eu fui embora, né, para o hotel, entrei lá no quarto, eu falei: meu Deus, será que eu confundi? Será que eu me enganei? Será que eu não visualizei o que o Senhor queria dizer? Era para eu ficar calado e eu achei, né, que eu me equivoquei. O fato é que eu não me sentia ali muito bem, mas ao mesmo tempo, mesmo humanamente falando, não me sentindo bem. Tem como você ficar mal com Deus? Não tem, porque no final das contas, eu estava compartilhando as verdades do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quando Deus quer usar uma mula, Ele usa. Quando Deus Ele quer usar qualquer pessoa, Ele usa para o bem do Evangelho. A pergunta é: tudo que nós ouvimos, nós temos a maturidade para interpretá-la e entender de fato o que é bom e o que não é bom? Ora, muitos de vocês provavelmente já devem ter escutado aquela música cantada pelo Titãs, Epitáfio, né? Que diz assim a letra. Muitos de vocês já devem ter escutado ela, que diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Aí a gente pula o refrão que vai dizer: eu acaso, vai me proteger. A gente esquece isso, a gente pula, continua a música dizendo: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Isso que a gente acabou de ler, muitas vezes a gente escuta e a gente fala: grande verdade, eu deveria ter aproveitado o tempo melhor com as pessoas com as quais a gente ama, com quem a gente gosta. Deveríamos ter investido mais tempo no serviço que o Senhor nos concede na igreja. Deveria ter abraçado mais, deveria ter me importado mais com as pessoas que se importam comigo. Eu deveria celebrar o dia, deveria celebrar o sol maravilhoso que o Senhor nos concede todos os dias, a lua extraordinária que Ele nos dá, até a chuva. Eu deveria contemplar tudo isso. Mas muitas vezes a gente escuta, mas a gente não faz. E a gente acha que a nossa vida, ela deve ser regida pelos princípios que a gente crê, que a gente acredita que são importantes para nós. E a gente começa a ter sérios problemas, porque o que o texto vai nos dizer é algo que eu já compartilhei com vocês. Ontem nós falamos que o princípio de pessoas que são notáveis tem como referência a santificação. E essa santificação ocorre pela intimidade que ele ou ela definiu em ter através da palavra, meditação e oração. Homens e mulheres que buscam diariamente ter intimidade com Deus. As pessoas que têm intimidade com Deus, a começar pela leitura, meditação e conhecimento da palavra e de falar com Deus, logo buscam os princípios de Deus, os princípios de serem sacerdotes, auxiliares dos sacerdotes, homens e mulheres que temem a Deus e sabem que o projeto importante que é a família é algo instituído por Deus para a honra e glorificação daquele que concede a graça e a misericórdia para todos nós. Ou seja, se eu tenho o princípio de ter intimidade com o Senhor, que me gera santificação, logo, os princípios fundamentais de Deus me levam a entender o meu papel como homem que teme a Deus, o meu papel como uma mulher que teme a Deus, e juntos nós somos aqueles que compartilham as verdades do Evangelho para os nossos filhos. Ou seja, a gente não está numa disputa, mas nós fazemos parte de um corpo que tem como objetivo consagrar a família que o Senhor nos concede para a honra e glória dele. Quando a gente tem um entendimento de tudo isso, a gente então sabe, e hoje eu quero compartilhar com vocês a vida prática de ser santificado, de temer e de reconhecer os princípios de Deus. Esses princípios que são ditos aí nos versículos 6 a 8.
quando o apóstolo Paulo vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Chama atenção algumas características importantes que o apóstolo Paulo está compartilhando com quem? Com Timóteo. Esse compartilhar que ele está dizendo de batalhar, de verificar, de analisar, é algo definido pela teologia como a certeza do atributo fiel de Deus em manter firmes os seus princípios e os seus propósitos, de não negociar os valores que ele já definiu lá em Gênesis. Lembra quando o homem olha para a mulher e diz assim: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne? O homem, ele reconhece e ele afirma categoricamente que Deus fez um igual a ele. Por ser igual a ele, toda a estrutura que Deus estabeleceu em Gênesis 1 e 2, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que a importância do contexto e as recomendações que traz premissas fundamentais para a gente analisar na prática como é o nosso proceder diário como cristãos, como homens e mulheres que temos fundamentos não só pela santificação e não só pelo temor a Deus, mas isso é prático na vida daquele e daquela que é convertido. Ora, Paulo, ele reconhece, ou ele entende Timóteo como homem que vai continuar a missão, porque ele parte de duas premissas. A primeira premissa está em Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5. Segura aí Timóteo capítulo 4 e vira uma página aí, e vamos para Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículos 4 e 5, que diz assim. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também em ti. O apóstolo Paulo, ele traz a primeira premissa, afirmando categoricamente que ele conhece não só Timóteo, mas ele conhece a história da sua família. A sua família tem uma vida pautada nos princípios de Deus. Eu conheço não só você, Timóteo, que tem uma fé sem fingimento, porque a sua família testemunha aquilo que você hoje vive. Perceberam a importância da família? Os princípios da família? A segunda verdade que fica está aí no capítulo 2 de 2 Timóteo, quando diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em quem? Em Jesus Cristo. A segunda definição importante para nós é deixar claro, ou o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, a veracidade de que ele deveria firmar os seus passos, deveria firmar a sua verdade na graça concedida por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, como segunda premissa, dependa sempre do poder daquele que foi concedido o poder a vocês. Dependa do poder de Jesus Cristo, porque é Ele que vai fazer através da sua vida, tanto querer quanto o realizar. Tendo dito isso, o apóstolo Paulo, então ele faz todo o seu arcabouço teológico, afirmando categoricamente que para nós termos princípios práticos de uma vida que glorifica e exalta o Senhor, nós devemos honrar ao nosso Deus como condição de que tudo que fazemos tem como objetivo que o Senhor cresça e nós diminuamos. Como é que nós fazemos isso na prática? Nós precisamos, meus irmãos, ter como princípio aceitarmos os caminhos, as batalhas que Deus nos condiciona, não aquilo que você acha que é condicionado para você. A primeira verdade que fica para nós é: o cristão convertido, ele completa os desafios não nos seus princípios, mas nos princípios de Deus. Porque a primeira verdade que tem que ficar para nós, meus irmãos, é quando nós escolhemos correr a corrida ou a batalha que o Senhor nunca quis para nós. O texto vai dizer, voltem lá para 2 Timóteo capítulo 4, vai dizer que o apóstolo Paulo, depois de trazer exortações dos versículos 1 a 5, no versículo 6 ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e meu tempo de partida já é chegado. Daqui a pouquinho nós vamos pensar isso. Mas ele vai dizer que ele combateu o bom
combate, completou a carreira. O apóstolo Paulo está definindo que ele não venceu a corrida, mas ele terminou a corrida. Perceberam? Ele está deixando claro, ele não está dizendo eu venci a corrida, ele está dizendo eu terminei a corrida. Ele dá a ideia de uma maratona com o objetivo de completar os quilômetros que foram oferecidos a ele. Quando ele diz eu terminei a corrida, ele está deixando muito claro que nós não fomos formados para sermos maratonistas ou para sermos velocistas. Nós fomos formados para sermos maratonistas. E maratonistas ele tem como regra não tão xingado, não é verdade? Mas ele vai dosando as suas energias. Ele vai caminhando, ele vai correndo de uma forma com que o seu corpo possa suportar todo esse processo de caminhada. O grande problema é quando eu e você queremos caminhar ou entrar em uma corrida, porque a gente acha que a corrida do outro é mais importante do que a nossa corrida. Venceu a nossa corrida foi Jesus Cristo, não foi você. Mas em Cristo, nós temos um caminho que Ele concede para cada um de nós. A dificuldade nossa é quando eu e você vencemos a corrida que Deus nunca quis que nós vencêssemos. Quando a gente termina equivocadamente a nossa vida, influenciado por pessoas que achavam que a gente deveria caminhar outros caminhos, trilhar outras perspectivas e não buscar a integridade de viver a corrida que Deus concedeu para cada um de nós. Ora, quando Deus levanta Davi para que ele fosse o rei de Israel, não estava na agenda de Deus que Davi tivesse escolhido o caminho com Batseba. Não estava. Quando Deus levantou, além de Davi, ele levantou também Judas. Judas mesmo caminhando 3 anos com a verdade ali na frente dele. Judas ele decide trilhar um outro caminho. Quando Tomé, ele está também com o homem da verdade, com Deus ressurreto na sua segunda pessoa. Tomé, quando é desafiado pelos seus irmãos em Cristo, que diz, Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé, ele olha para as circunstâncias, ele olha, ele faz uma análise totalmente racional, não pensa no sobrenatural. Tomé, ele diz, se eu não ver e não tocar, de modo nenhum, acreditarei. Em outras palavras, Tomé andou 3 anos com a verdade do seu lado, mas a resposta final para ele, o caminho dele não era Jesus, era sua mente. Nós, muitas vezes, pensamos que as respostas finais para as nossas crises são o que os outros acham, mas a gente nunca parou para pensar o que Deus acha das dificuldades que Ele impõe nas nossas vidas, mesmo o Senhor nos avisando. É engraçado que a gente gosta de ler o Salmo 23, não gostamos? Principalmente o versículo 1, é verdade? Se eu perguntar para vocês aqui, Salmo 23, versículo 1, aqui todo mundo sabe o versículo? O Senhor é o meu e nada. E o versículo 2? Pastos verdejantes, guia-me pelas veredas. Versículo 3. Por amor. Versículo 4. Alguém disse aí? Calma aí. O salmista, ele está deixando claro que a vida vai ser só de satisfações. O salmista está deixando claro que ele vai passar por vales, não é? A questão é, você quer passar pelo vale com Deus ou sem Deus? Nesses 58 anos, quantos vales essa igreja já passou? Por quantos vales? Nós estamos aqui nessa noite de celebração, mas quantas lutas, quantas batalhas o Senhor não quis que essa igreja entrasse, e essa igreja entrou. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando do corpo, estou falando disso aqui, não, estou falando de você, porque a igreja não é bancos, não é púlpito, não é isso aqui. Igreja sou eu e você. Nós erramos quando nós achamos que lutar o bom combate é quando a gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros. Quando estamos preocupados com o que os outros estão fazendo.
quando nós estamos achando que a grandiosidade dos outros, os dons, os talentos que o Senhor concedeu para o outro, é que de fato tem um mistério da revelação. Quando nós estamos muito mais preocupados com o que dá certo em outros lugares, e no nosso mundo não dá certo. Exemplo, no meio pastoral, quantas vezes já vieram os irmãos e falaram assim: pastor, a gente precisa copiar aquele modelo, porque aquele modelo que está certo, a gente precisa analisar e pensar a igreja nessa perspectiva. Eu não sei aqui em São Miguel do Araguaia, eu acredito que não, mas lá em Anápolis, né, a igreja que dá certo é a igreja que é pintada de preto. Pintou de preto, Deus está nesse lugar. Eu já tenho medo de coisa, né, que é escura, porque trevas não é algo de Deus. Então não, pastor, a gente precisa pintar de preto, porque, né, é o que está dando, é o que está na moda, é o que está acontecendo. E a gente pensa que se a gente pintar a nossa igreja de preto, as coisas vão acontecer. Eu não sei se chegou aqui para vocês, né, um curso que explodiu em Anápolis, chamado Legendários. Os homens são desafiados a pagar R$2.500, juntar com mais outros homens lá, pegam uma mochila, vão ficar 3 dias no meio do mato, subindo numa montanha, gritar rua, 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 e lá você vai ter um encontro com o Senhor. E isso vai trazer para o homem a sua dignidade como um ser ou um servo de Deus. E eu fiquei pensando, se eu tiver que pagar R$2.500 para subir no monte, para saber de como Deus me constituiu, eu estou perdido. Porque eu reconheço o que eu sou quando eu me olho no espelho. Porque quando o Senhor nos formou, Ele disse assim: fazei o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Acabou. Se você quer conversar com o Senhor, você não precisa ir para um monte, você não precisa simplesmente fazer uma vigília. Você precisa, meu irmão ou minha irmã, é entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com Deus. Simples assim. Quantos irmãos ficam comparando a sua vida com a do outro na vida profissional? Olham e vê o irmão crescendo, subindo de posto, e aí fica assim: por que ele subiu? Não, porque ele fez esse curso, ele fez aquele seminário, ele se graduou nisso aqui. Não, eu preciso fazer também, porque se ele fez, eu também sou capacitado a fazer. Quantos irmãos, principalmente em Brasília, dizem assim: se você quer ter segurança na sua vida, presta concurso público, porque se você prestar concurso público, você está seguro. É ou não é verdade? E aí, você passa no concurso público, só que você não sabe que naquele dia Deus está pedindo a sua alma. E o que você tem para oferecer? Para Deus. Aí a gente pensa que a nossa vida tem que ser construída num caminho que Deus muitas vezes não quis para você. Quantas vezes vocês, assim como eu, procuramos o nosso pastor, compartilhamos as verdades com o nosso pastor, e o pastor fala: o caminho é esse, esse e esse. Mas aí você só escuta o pastor, você não ouve o pastor. Aí você decide seguir outros caminhos, porque você acha que a sua vida tem que ser melhor do que o do outro. Você fica comparando a sua vida com a do outro, e você perde a oportunidade de desenvolver os talentos, os dons que Deus concedeu a você. Outro erro, e a gente lutar o combate que Deus nunca quis para nós, é quando nos tornamos oportunistas. Nosso país é conhecido como o povo das oportunidades? Não. Nós somos conhecidos como o país do jeitinho, é ou não é verdade? Nós temos que aproveitar a oportunidade que apareceu, abocanhar de qualquer forma. Abriu uma porta, eu não sei direito o que é, mas eu vou entrar nela. Eu não posso perder essa oportunidade, porque eu não sei se eu vou ter a outra oportunidade. Nós vivemos num mundo onde a gente não tem tempo para pensar. Eu, particularmente, eu tenho muita tristeza em ver essa geração, né, que não tem oportunidade mais de pensar, não é verdade? A tecnologia, as informações têm ocorrido de uma forma tão rápida que os adolescentes, os jovens estão perdendo a capacidade de pensar, de raciocinar.
Não param mais para refletir. E aí começam a fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Eu não sei quem de vocês vão ir normalmente, né, quando tiram férias, em locais, né, que são considerados, né, locais aonde, né, é local de turismo. Aqui em Goiás a gente tem Caldas Novas, né? Caldas Novas é um local extremamente turístico. Quantas vezes você já foi abordado por pessoas que dizem assim: eu quero tomar um café com você, eu quero te mostrar um negócio. Aí ele vem, te apresenta um pacote fenomenal, que não sei o que e tal, e você vai aproveitar, você só precisa fechar o contrato com a gente, etc. Como nós somos inteligentes, capacitados, o que a gente faz? Deixa eu levar a documentação para casa, deixa eu dar uma lida. E aí, depois que eu ler tudo, aí eu assino. Aí eles falam: maravilha, leva para casa, leia, pensa com cuidado para depois você assinar. É isso que eles falam? Não, se for ter que fazer, tem que ser agora. É agora que você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter outra oportunidade. Meu irmão, quando você não tem a capacidade de levar algo para você pensar, sai fora. Isso não é de Deus, porque Deus nos deu como marca a liberdade de refletir. Não é o que diz Salmo que a gente leu hoje, Salmo 1, versículo 2? Antes o meu prazer está na lei do Senhor. E por causa do Senhor, eu tenho a liberdade de pensar. Se eu tenho liberdade de pensar, como cristãos que nós somos, nós devemos ter a mentalidade que o bom combate me leva a refletir naquilo que é bom, não aquilo que eu acho que é bom. Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Não deixe com que o urgente tome o lugar daquilo que é importante. A gente acha que tudo é urgente, não é verdade? Tudo parece ser urgente. Quantas vezes a urgência é você ter tempo com as pessoas que amam você, que gostam de você? Nós viemos à igreja e quantos muitas vezes falam assim: será que o culto vai demorar? Será que o culto vai ser umas 3 horas? E a gente esquece que urgente não pode se sobrepor ao que é importante. O mais importante é o ter vida com Deus. Logo, se o mais importante é ter vida com Deus, a gente precisa entender que a gente não está numa pista de 100 metros. A gente está numa maratona. A gente precisa ter a liberdade de refletir e dar o próximo passo com consciência de que Deus tem cuidado de nós. Pastor, amigo meu, ele compartilhou comigo há muito tempo atrás, que ele falou assim que ele foi fazer uma conferência lá na Coreia. E ele falou que uma das coisas que chamou muita atenção dele, foi a facilidade com que os pastores têm lá na Coreia para meditação. Ele estava conversando lá com um dos pastores coreanos, e o pastor coreano falou que os membros da igreja pedem para ele tirar tempo de reflexão. E ele estava falando assim: olha, ele falou assim: Leonardo Sayun, quando eu preciso refletir, eu vou para a praia e eu fico 2 vezes por semana ali na praia pensando como Deus quer que eu seja um pastor melhor para a igreja. Eu faço algumas anotações, eu tenho um tempo de refletir, porque isso é necessário, não só para a minha vida de intimidade com Deus, mas para desenvolver um ministério que glorifique e exalte o Senhor. A gente precisa pensar. Você tem essa oportunidade? Aí ele pegou e falou assim, né? Se eu estiver na praia, meditando, aí passa o irmão da minha igreja num ônibus apertado, ele vai virar e falar assim: tá eu aqui, ó, sofrendo, batalhando aqui, e meu pastor, em vez de estar trabalhando, está ali, ó, na praia. Olha só que maravilha. Eu estou aqui sofrendo, enquanto meu pastor está ali, curtindo a vida. Nós somos o povo que a gente está perdendo a sensibilidade de pensar. A pergunta para essa igreja não é o agradecimento pelos 58 anos de existência dessa igreja aqui nessa cidade, mas como serão os próximos 58 anos? Vocês vão buscar a sabedoria do Altíssimo e buscar viver contrários aos padrões desse mundo?
ou vocês vão se dobrar aos padrões desse mundo? Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, ele vai dizer que todos nós vamos ter combates. A pergunta é: combates todos nós vamos ter. Agora, nem todo combate vale a pena entrar. Nem todo combate está sendo disponível para você entrar, porque nem todo combate é bom. Nem todo combate vale a pena você gastar tempo. Ora, sabe qual é o maior combate que você pode enfrentar? E o melhor é você lutar pela sua família de cristãos, de convertidos. É você não desistir das pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Quantas vezes nós somos induzidos a caminharmos por combates que o Senhor nunca quis para nós? Quantas vezes eu estou parado no sinaleiro, passo uma mulher que me chama a atenção, e meu coração corrupto quer analisar de uma outra perspectiva. E aí o primeiro pensamento que vem é: nossa, vai ser muito bom. Mas se você é convertido, você faz de novo a pergunta: vale a pena? Vale a pena lutar esse combate? Quantas vezes você tem oportunidade de galgar algo maior na empresa ou no comércio que você trabalha, mas para isso, você muitas vezes precisa machucar alguém que você gosta muito, que você considera muito. Aí eu te pergunto: vale a pena você conquistar, humanamente falando, aquilo que pode te trazer uma posição melhor, mas você quebrar a amizade que foi constituído numa história bonita que o Senhor concedeu a você? Combater bons combates é algo que o apóstolo Paulo traz como um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Mas para a gente ter um culto racional, a gente precisa sacrificar o nosso eu. E sacrificar o nosso eu é a gente aprender a viver uma vida de sacrifício diante de Deus, como gratidão a Deus, quando Ele vai dizer aí: eu já estou sendo oferecido por libação. É interessante que essa palavra libação, no original grego, traz a definição como algo que está chegando ao fim. A palavra dita aí no seu original significa analusis, que é desprendimento, libertação ou soltura. Ele está dizendo: olha, o meu tempo de sofrimento nesse mundo está chegando ao fim, e eu estou me caminhando para liberdade. Não é o que ele vai dizer em Filipenses 1:21? Se pois para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se o morrer é lucro, o que eu tenho que fazer aqui como vida cristã é uma vida que honra, glorifica e exalta o Senhor. Se exalta o Senhor, o meu tempo aqui é de desprendimento, é de libertação, porque eu encontrei sentido para a minha vida. E se eu encontrei sentido para a minha vida, eu não vou entrar em qualquer combate, mas eu vou entrar em combates que valem a pena. Eu vou entrar em combates que me trazem alegria, que me trazem satisfação. Por isso que, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu combati o bom combate. O apóstolo Paulo, ele posiciona o objetivo antes do verbo. Se o verbo é o combate, o objetivo não é você lutar qualquer combate, é você lutar o bom combate. E o bom combate, traduzido na palavra grega, significa algo precioso, que traz como verdade algo recomendável, magnífico, admirável. Ou seja, a inteligência dada pelo Espírito Santo faz que, mesmo diante das provações, dos sofrimentos, eu tenha a satisfação de viver uma vida que glorifica a Deus, não glorifica aquilo que eu quero. Por isso que quando eu aprendo a lutar o bom combate, eu invisto o tempo naquilo que é bom. Sabe o que é bom, meu irmão? É quando eu cumpro a missão dada pelo Senhor Jesus, quando Ele resume os 10 mandamentos em 2. Foi lido hoje pela manhã, mas Ele resume os 10 mandamentos como princípios de verdade para nós. Combater o bom combate é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é ama o teu próximo. Amar o próximo, meu irmão, é você não amar quem você gosta. Porque amar a esposa, amar filhos, amar pai e mãe é fácil, né? Mas quando você tem que amar, e você tem que investir em pessoas que você sequer conhece.
Lembra que eu falei do Comípolis? Que eu falei do trabalho do sertão? Fui lá para ver. E dias antes, eu tinha comprado, né? Lembrando da minha infância, eu tinha comprado, muitos de vocês vão lembrar, lembra daquele chocolate de sombrinha? Lembra? Uma sombrinha de chocolate que é manteiga pura, né? Lembrei da minha infância, e eu comprei para meus filhos. E aí eu dei para eles, né? Falei, meu filho, experimenta aqui o chocolate na minha infância que eu adorava. Né? Quando eles começaram a comer, eles falaram, meu Deus do céu, pai, que chocolate ruim. É aquele que você morde, ou ele cola no céu da boca, ou ele cola no dente. E aí, um dos meus filhos foi, né, porque eu tinha comprado 2 para cada um, foi e colocou uma dessas sombrinhas no meu bolso. Essa sombrinha de chocolate, né? E aí, beleza, minha esposa arrumando as coisas, né? Enfim. E aí eu estava lá vendo o trabalho feito pela igreja, ali na cidade de Grota de Macaúbas. E aí eu coloquei a mão assim no bolso, né, e tal, e vi o chocolate, né? Nossa, o que o chocolate está fazendo aqui, né? Aí um menino, né, dos seus 6, 7 anos, virou e falou, tio, o que você tem na mão? Eu falei, eu tenho um chocolate, você quer? Ele falou, claro, e dei para ele. Dei, né, abracei assim e tal, e virei, estou vendo os meninos ali, né, fazendo a apresentação. E quando eu virei, o menino tirou um pedaço do papel, e estava o chocolate inteiro, e ele mastigando o papel. E eu falei, não mastiga o papel, não coce o papel aí, sabe, você tem que comer o chocolate, não é o papel, não. Ele virou e falou assim, tio, deixa eu comer o papel, porque eu não sei quando eu vou ter o prazer de cheirar algo tão bom. Aí, no outro dia, eu fui no povoado Curralinho de Baixo. E uma missionária lá chamada Ana, todo mundo chama de Aninha, estava lá, falando com os meninos, a gente chegou eu, o pastor Davis, a gente estava quietinho, e os meninos nem viram, e ela estava contando a história de Salomão, os meninos, e falou assim, né, quando Deus pediu para Salomão a oportunidade de ter algo, Salomão pediu sabedoria. E se você crê em Deus, você pode pedir o que você quiser, que segundo a vontade do Senhor, Ele te ouve. E aí os meninos começaram a pedir, né? Alguma coisa, né? Coisa muito simples, coisa simples. Mas teve um lá que me chamou muita atenção. Tanto eu quanto o Davis. O menino falou assim, quando estava orando, né? Falou assim, missionário, eu queria que a gente orasse. E eu queria pedir para Deus a oportunidade de comer um ovo inteiro. Porque lá em casa, quando tem ovo, a gente divide por 4. E a oportunidade que eu quero é de comer um ovo. Eu saí de lá, eu pensei, meu Deus, a gente tem tudo. A gente não valoriza o que a gente tem. Eu virei para o pastor Davis e falei, meu irmão, esse menino vai comer, não é um ovo não, ele vai comer 5, 6 ovos, mas vamos fazer alguma coisa. E ele virou e falou assim, meus irmãos, você está disposto a pôr? O que a gente precisa fazer? Ele falou, eu vou falar fulano de tal, ciclano, beltrano. E eu falei, fica tranquilo, vou ligar para o irmão fulano de tal. Liguei, expliquei a situação para ele. Ele falou, pastor, estou mandando uma conta aí e tal, estou mandando recurso e tal. 2 dias depois, nós fomos na casa dessa família, foi um missionário conosco, Luiz, cara cozinha de forma extraordinária, e a gente estava então fazendo um almoço para aquela família, que nos últimos 15 dias tinha comido só taioba com cebola, e a gente foi fazer aquele almoço gostoso, né? E na hora de colocar os ovos, né, de fazer lá, e aí ele pegou e falou assim, o Luiz, pastor, falou para o Davidson, né? Pastor, vou fazer aqui um bife a cavalo. Vocês sabem o que é bife a cavalo, né? E aí fizeram o bife, colocou o ovo. Aí o Davidson, não, coloca 2. Aí eu falei, não, coloca 3. E aí fizemos aquele prato, falei, Aninha, vai lá entregar para o menino. Quando entregou para o menino, a Aninha diz assim, quando a gente pede algo para Deus, Ele faz muito mais
do que pensamos ou imaginamos. Só que a gente não tem que levar só o ovo, a gente tem que levar a bênção. Batalhar pelo combate não é só levar o ovo. O que é que nós fizemos? Lembra que eu liguei para um irmão e tal? Ele então mandou o dinheiro. E outro irmão lá fez um galinheiro. E nós compramos 19 galinhos e um galo. E fizemos um galinheiro no fundo das casas dessa criança. E falamos para ele: você nunca mais vai ficar sem comer ovo. Você tem agora galinhas, botadeiros e um galo. Você tem ração aqui para um ano. E essa família hoje come ovo todo dia. E os ovos que sobram, eles vendem para a comunidade. Quem fez isso fui eu? Não. Quem fez isso foi o Senhor, que nos deu a capacidade de lutar o bom combate. O bom combate faz a gente mudar a história de pessoas. O bom combate faz a gente servir as pessoas. O bom combate faz a gente parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para as graças e misericórdias de Deus. Os princípios do bom combate faz a gente olhar para a nossa vida, não na perspectiva de conquistar coisas desse mundo, mas completar a carreira. E completar a carreira é completar algo que é prometido para nós, não é nesse mundo. Eu quero partir para o final do nosso sermão dessa noite, dizendo que o apóstolo Paulo, ele quer completar essa carreira, sabendo que ele guardou a fé. Por quê? Porque tem uma promessa, meu irmão. Nós estamos aqui louvando a Deus, glorificando pelos 58 anos, é maravilhoso ver uma igreja tão bonita, tão celebrativa, mas o maior presente não é aqui. O maior presente é a coroa que está sendo prometida para nós, no novo céu e na nova terra. Mas, meu irmão, se você quer ter uma coroa de gratidão a Deus, sirva essa igreja, sirva essa comunidade, porque você não está servindo ao pastor, você não está servindo as pessoas, você está servindo a Deus. A coroa da justiça está guardada pelo meu Deus, pelo nosso Deus, que Ele é reto juiz. E como reto juiz que é, Ele vai glorificar todos os seus filhos naquele dia que esperam, porque amam a vida do nosso Senhor Jesus. A pergunta que fica para nós é: qual batalha que você quer entrar? Qual corrida que você quer seguir? Qual caminho que você quer trilhar? Lembra que eu falei do rapaz? Né? Eu fui para o hotel esmagado, né? Preocupado. 3 horas da manhã, ele começa a me ligar, né? Eu já estava ajeitando já a coisa. Falei: estou saindo, pastor, vem logo, preciso conversar com o senhor, etc. Tal. Falei: tá bom, meu irmão, espere aí. Aí entrei no carro, aí ele estava me levando para o aeroporto e falou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor, porque o Senhor foi presente de Deus para a minha vida. Eu falei: porque, cara, quando eu cheguei lá em casa, minha esposa virou e falou assim para mim: o que você escreveu para mim, o que você falou para mim é verdade mesmo ou você inventou isso? Ele pegou e falou assim: não, eu não inventei nada não, porque Deus mandou Jesus lá no meu carro. Eu achava que Jesus era cabeludo, mas não, Jesus é careca. Jesus usa óculos. E eu estou falando para você, porque eu estava mal, eu não sabia o que eu ia falar para você. Mas Jesus falou através de um pastor, que o maior valor que a gente tem na vida é amar a Deus amando a nossa esposa. Eu queria dizer que eu preciso do Jesus que você serve. Eu preciso dele. E aí ele falou: pastor, minha esposa me abraçou e falou: tem 2 anos que eu clamo a Deus para fazer isso. Eu estava cansada de não ver a ação de Deus. E eu creio que Jesus entrou no seu carro, porque só Jesus pode fazer isso.
Aí quando ele falou isso, meus irmãos, aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu falei, meu Deus, o Senhor é grande demais, eu sou pequeno demais. Os princípios do Senhor são extraordinários. A gente acha que vai marcar vidas, que vai fazer coisas extraordinárias. Na realidade, o Senhor marca vidas, o Senhor faz coisas extraordinárias. É no individual, é no pessoal. O que nós precisamos fazer, meu irmão e minha irmã, é compartilharmos aquilo que nós cremos. Eu creio nas verdades do Evangelho, porque eu fui encontrado por Jesus. Eu sou santo não é porque eu sou perfeito, eu sou santo porque eu sou cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo me leva a entender que, como sacerdote do Senhor, eu tenho que temê-lo em todo o tempo e reconhecer que eu sou apenas um servo. E como servo, eu preciso lutar o bom combate. E o melhor combate não é conquistar coisas nessa vida. O melhor combate é mostrar para as pessoas que Jesus vive em mim, apesar de mim, mas me usa para o bem maior, que é louvar, adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Nesses 58 anos de vida dessa igreja, eu rogo para que você tenha como princípio estabelecido por Deus, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e que você ame ao próximo como Deus te ama. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, a Tua graça nos basta, Pai. A Tua graça é extraordinária. A Tua graça, Pai, faz a gente reconhecer que o Senhor é muito além do que a gente possa pensar e imaginar. Que o Senhor é muito maior, é muito melhor do que a gente possa pregar. Nesses 58 anos dessa igreja, constituída aqui nesse lugar, eu agradeço porque o Senhor escreveu na sua história que eu estaria aqui. E eu louvo a Deus por estar aqui. Porque, Pai, eu estou testemunhando a sua fidelidade para com essa igreja. Eu estou testemunhando como o Senhor usa talentos extraordinários para levar a tua palavra através de cânticos. Eu estou testemunhando que mesmo diante de tantos irmãos que ficaram pelo caminho, o Senhor tem tido misericórdia para com os pastores dessa igreja. Pai, eu te peço em nome de Jesus, continue achando esse povo, Pai, que continue agindo através desse povo, continue dando os princípios de santidade para esse povo, porque no grande dia nós queremos estar adorando, glorificando e exaltando quem o Senhor sempre foi e é nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Eu quero mais uma vez te adorar, te glorificar e te dizer muito obrigado, porque nessa noite eu quero dizer para o Senhor que eu ganhei o privilégio de ver aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Eu agradeço sim em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar?